Bom, então, na dedução das equações de conservação das espécies, o que está faltando para a gente fechar todos os termos é uma descrição dos termos fonte, na verdade, termos de fonte e de sumidouro de massa das espécies, né? Na base mássica apareceu como R3 linhas maiúsculo e na base molar apareceu como R minúsculo, 3 linhas, né, para cada componente I, no caso, tá? Então vamos considerar a seguinte reação química, né? Nós temos dois reagentes aqui, o reagente R e o reagente S. Nota que esses R's aqui nada tem a ver com aqueles símbolos, tá? É só R de reagente, não tem nada a ver com o termo fonte e R3 linhas, dando o produto P, tá? Então o Rzão é o composto, certo? Então, por exemplo, se fosse uma reação de combustão do carbono, o Rzão seria C, né, do carbono, o símbolo do carbono, o S maiúsculo seria O2 e o P maiúsculo seria CO2, né, a combustão do carbono. Um mol de carbono mais um mol de O2 dando um mol de CO2. E as letras minúsculas são as quantidades molares, na verdade, os coeficientes estequiométricos da equação, da reação, certo? Então, para essa reação, a gente teria um, né, de CO2 mais um de O2, dando um de carbono, perdão, mais um de O2, dando um de CO2, tá? Então, vamos admitir que a taxa de consumo do reagente é reconhecida, né? E essa taxa de consumo é uma taxa molar, então quantos mols daquele reagente R são consumidos. No caso, como a gente está lidando com, em termos específicos, né, por metro cúbico, a taxa de reação em quilomol por segundo por metro cúbico do R de consumo é conhecida, certo? Então, admitindo que o três linhas de R é conhecido, né? Então, a taxa de consumo de S e a taxa de produção de P são dadas pelas seguintes expressões, certo? Aqui a taxa de consumo de S, a taxa de produção de P, que, né, eu pergunto aqui embaixo por que tem o sinal negativo para P, é justamente porque o P é produzido mediante o consumo de R de S, certo? Por isso que tem um sinal negativo ali. Tá? Então as taxas são dadas por essas expressões aqui. A gente lê isso aqui da seguinte forma, né? RS por R de R, né? R3 linhas S sobre R3 linhas R, ele tem a mesma relação de proporção do que S para R, ou seja, para cada R mols da espécie R que são consumidos, S mols da espécie S também são consumidos, certo? É uma relação de proporcionalidade, né? De 1 para 1 aí no caso, tá? E também a mesma coisa vale para a taxa de produção, né? Para cada R mols da espécie R que são consumidos, P mols da espécie P são produzidos, tá? Então é assim que a gente lê essa expressão, né? Mas como é que a gente sabe, né? Como é que a gente modela, como é que a gente calcula a taxa de consumo de R ou a taxa de produção, né? Como é que isso é consumido? Como é que isso é modelado? É modelado da seguinte forma, né? Eu tenho aqui eu apresento um modelo geral, certo? Onde a taxa de consumo é dada o produto de uma constante de reação, né, que já está aparecendo aqui embaixo a definição dela, vezes a concentração molar do reagente R elevado ao expoente alfa, no caso alfa é chamado de ordem da reação, né, e o produto dele pela concentração molar do S elevado a um expoente beta, que também é uma ordem da reação, certo? Então, a soma de alfa mais beta é a ordem global da reação, tá? É assim que a gente denomina essa grandeza, tá?
Então é um modelo. Para nós, né, nessa disciplina, na nossa disciplina de difusão de calor e massa, geralmente essas taxas, né, de consumo, de produção, isso vai ser um dado de entrada para nós. Né? Tá lá, é uma outra área, digamos assim, do conhecimento que lida com a determinação desses coeficientes, desses parâmetros. Né? Então, a constante da reação, por sua vez, ela é calculada a partir da chamada equação de Arrhenius, né, que é dada por essa expressão aqui. Então, tem um pré-fator, né, um chi, essa letra grega a gente chama de chi, tá? É um chi tio, né, é um chi tio zero, que é um pré-fator exponencial, e aqui dentro tem uma energia de ativação, aqui a constante universal e a temperatura absoluta, certo? Então é necessário um conhecimento de química, digamos assim, para poder modelar essas reações. De novo, para nós, isso aqui vai ser sempre um dado de entrada, certo? A gente sempre vai se valer de alguém que fez essa avaliação a priori e forneceu para nós uma equação para calcular a taxa de consumo ou a taxa de produção de um determinado composto no nosso sistema. Tá? E aí existem alguns exemplos, né? Alguns exemplos de cálculos de taxa de reação. Tá? Então, existe uma reação de ordem zero, onde, independente de qualquer fator, a taxa de consumo, por exemplo, do reagente por unidade de volume, ela é constante e igual ao Q zero, então essa é chamada de reação de ordem zero. E reações mais comuns, para nós essas aqui vão aparecer com mais frequência. Reação de primeira ordem, onde a taxa, por exemplo, de consumo do reagente R é igual a uma constante de reação de ordem 1, por isso que aparece o Q subíndice 1, né? O tio é porque ela é molar, notem que essas equações, né, elas têm que ter essas constantes, melhor dizendo, elas têm que ter unidades, né, tais que a taxa de consumo de reação por unidade de volume tem a unidade de quilomol por metro cúbico por segundo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que o Q0 tem, por si só, ele já tem a unidade de quilomol por metro cúbico por segundo, daquele reagente R, certo? Mas o Q1 ele não tem a mesma unidade do Q0, porque a unidade do Q1 vezes a unidade da concentração molar, né, que é quilomol por metro cúbico, tem que dar quilomol por metro cúbico por segundo, ou seja, o Q1 tem unidade de 1 por segundo, certo? Então, isso é compensado, tá? Então, voltando aqui, né, é uma reação de primeira ordem, né, onde a taxa de reação ela é proporcional a uma constante, né, a taxa de reação por unidade de volume é proporcional à constante de reação vezes a concentração molar, certo, daquele reagente. Ou seja, quanto maior for a concentração molar do reagente naquele sistema, maior vai ser a taxa de conversão dele. Né? Isso faz algum sentido, certo? Se eu tenho muito daquele composto em abundância, né, é natural que a taxa de conversão dele seja maior. Então, uma reação de primeira ordem ela costuma aparecer mais naturalmente, né, nos nossos problemas do que uma reação de ordem zero. E assim por diante para uma reação de ordem N. No caso aqui eu botei segunda ordem, mas está errado, deveria ser ordem N. Tá? Já é uma generalização ali, tá? Então, aqui deve ser ordem N, eu vou consertar e vou passar para vocês certinho ali depois. Então é isso, pessoal. O que é importante aqui de se fazer, né? E isso eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, para converter, ou seja, para passar de Rzinho, né, 3 linhas, uma taxa de reação, uma taxa de conversão por unidade de volume molar, para o Rzão 3 linhas, que seria na base mássica, certo? Isso aí é tranquilo porque vai envolver pura e simplesmente a massa molar daquele componente, tá? Então com isso a gente fecha esse clipe aqui e fecha todos os termos presentes nas equações de conservação das espécies, tá?